Pessoal do Futebol Ilimitado, estamos de volta para fazer aqui mais um vídeo esclarecendo uma situação curiosa, que aconteceu na última semana, se não me engano, na semana passada. O técnico do Corinthians, Wagner Mancini, ganhou um processo sobre a SEGA. A juíza Flávia Poiares Miranda, da 2ª Vara Civil de São Paulo, gerou uma ordem para que a SEGA ressarça, consiga indenizar o treinador do Corinthians em R$5 mil, de acordo com o processo que vinha já de alguns anos, que foi colocado de Wagner Mancini sobre a SEGA em relação ao jogo Football Manager, que durante os anos de 2009 até 2020, com exceção apenas de 2014, nas versões do jogo, entre as atualizações, mantinha o treinador Wagner Mancini com sua foto, nome completo, quer dizer, o nome integral que ele usa como profissional de futebol, assim como idade, entre outros dados pessoais. Não tão pessoais assim, mas que não tinham o consentimento de Wagner Mancini para estar ali. E isso abriu um precedente, para que treinadores não tenham seus nomes divulgados em jogos de futebol, seja eles os jogos de plataforma ou esses games aí mais diversificados, enfim. Porque a vitória de Wagner Mancini realmente mostra que os direitos de treinadores brasileiros seguem permanecendo em seus domínios, Não é muito usual o nome de treinador em game, mas o Football Manager tem como prática, esse tipo de situação. Só para esclarecer, quem não conhece o Football Manager, ou Football Manager, como quiser, trata-se de um game que simula, um treinador de futebol, Você passa a ter o perfil de um treinador de futebol e comanda times, clubes reais de futebol, enquanto vai conquistando títulos, enfim, montando escalações e por aí vai ganhando jogos a partir de jogos contra a máquina, confrontos contra a CPU. De acordo com os advogados de Wagner Mancini, foi o que eles colocaram no processo, tais dados, de acordo com também a legislação nacional, são como uma marca, e o dono da imagem é quem pode determinar a utilização comercial dessa configuração, desses perfis pessoais de treinadores. Eles também usaram a Lei Pelé como base. O artigo 87 diz o seguinte, abre aspas, o direito ao uso da imagem do atleta pode por ele ser cedido ou explorado mediante ajuste contratual ou de natureza civil. Tentando desenrolar aqui, Wagner Mancini deveria ter sido pago para ter suas informações colocadas no game. O advogado de Mancini, um deles, o Luiz Felipe Cunha, disse ao All Sport que a SEGA nunca notificou, vocês vão ver a frase completa do advogado, que a SEGA nunca notificou sequer uma vez o Wagner por conta dessa utilização. E nesses últimos anos, de uns anos para cá, ele resolveu, junto do seu corpo de advogados, entrar com esse processo contra a fabricante de games, a japonesa desenvolvedora de games SEGA. Mesmo condenada, a SEGA divulgou uma nota respondendo, porque ela considera que os dados de Mancini são públicos, são gerados publicamente, afinal você encontra eles no Google, em qualquer outro local da internet, sem que tais produtores de conteúdo, tais produtores que geraram essas informações, tenham que pagar e tal. Então, é bem claro o movimento de que a SEGA não aceitou bem, não digeriu bem essa situação. E no papel do advogado da empresa, da parte brasileira da SEGA, Pedro Frankowski Barroso, de que o fato de a SEGA não usar a fisionomia, enfim, a aparência, o rosto dos treinadores, dentro das condições do jogo, não só dos treinadores, como também dos jogadores, permite com que a SEGA utilize dados que são de domínio público, tendo apenas no jogo, no game, os dados de Mancini sobre nome, idade e cidade onde nasceu. Assim também como clubes na carreira, o Mancini é visto, todos nós sabemos que já teve muitos clubes na sua extensa carreira como treinador de futebol. A SEGA também se manifestou dizendo que não vende o game no Brasil já desde 2016, o que também invalidaria, de certa forma, esse pedido jurídico em terras brasileiras. De acordo com a juíza Flávia, como já disse aqui no começo da matéria,
a SEGA teria utilizado o nome de maneira indevida, né, no nome de Wagner Mancini, para fins comerciais sem aviso prévio, o que gera o dano, né, ao treinador, né, de maneira polida, decidiu fazer o seu protesto dentro da cadeia judicial. E a Justiça Comum entendeu que o dano pode ser causado mesmo que, de certa forma, o game não faça nenhum mal à pessoa, né, ou às virtudes de Wagner Mancini como pessoa jurídica e civil. E aí fica a questão, né, qual é o limite disso tudo? A gente recentemente teve com o FIFA uma situação semelhante, né? Os clubes brasileiros não têm mais os seus jogadores oficiais, né, dentro do jogo, enfim. O que o problema era antigamente a habilitação dos times, né? Ter ali o escudo, o nome oficial dos clubes. E agora o problema é ter o nome dos jogadores, enfim, a feição dos jogadores ou algo próximo disso. Então a gente começa a ter uma certa complexidade, né, em relação ao que pode e o que não pode entrar nos games, já que é praticamente inviável que se pague a todos os treinadores e todos os atletas uma quantia financeira, né? Sério que a gente tem primeira, segunda divisão e aí nós temos uma cacetada de jogadores, né? Para mais de 500 atletas de futebol, sejam eles jogadores, sejam eles comissão técnica, enfim. É muita gente para o jogo pagar, né, e colocar dentro dos games. O FIFA mesmo, lá fora, assim como o PES, eles têm aquela autorização prévia por parte da própria federação, né? A competição que gere os times, né, os clubes, é responsável pelo pagamento individual das pessoas envolvidas, né, que tem seus nomes envolvidos nos jogos. O caso do Football Manager, né, chama mais ainda atenção por conta de ser o nome do treinador, né, e não do jogador. Wagner Mancini conseguiu ganhar o processo, o que deve também gerar de alguma maneira uma possibilidade para que outros profissionais de futebol façam o mesmo movimento. A aguardar. O certo é que a SEGA, a princípio, deve pagar aí 5 mil de indenização a Wagner Mancini, treinador do Timão. Bom, pessoal, isso aí é o Futebol Ilimitado. Se você não conhecia, se inscreve aí e a gente se vê na próxima. Valeu!